Olá a todos, boa tarde. Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação da frente de batalha na heróica e resistente Ucrânia, para o dia 30 de abril de 2025. E hoje temos muita coisa para comentar. Como podem ver aqui no mapa, há uma grande quantidade de movimentações em vários pontos da frente de combate que precisamos cobrir, especialmente nas regiões de Donetsk, Kharkiv e um avanço relevante na região de Sumy. Além disso, precisamos falar sobre diferentes informações relacionadas a declarações recentes, especialmente no que diz respeito aos exercícios militares que a Rússia pretende realizar na Belarus, o que pode ter implicações importantes em diversos setores. Também vamos tratar de informações sobre algumas exigências absurdas que o regime russo estaria tentando impor nas negociações com a Ucrânia. Exigências que em nada contribuem para a paz e apenas reforçam a posição agressiva e imperialista de Moscou. Mas isso vamos abordar mais para o final do vídeo. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou contra a invasão na Ucrânia. Reprovo totalmente a violência. Meu objetivo aqui é trazer informações e mostrar os fatos do que está acontecendo na guerra, com base na realidade. Informar não é apoiar, é expor a verdade. E quero lembrar que a melhor forma de apoiar este canal é através da sua inscrição. Então, se você gosta deste conteúdo e ainda não está inscrito, clicar no botão de inscrição seria uma ajuda imensa para mim e para o canal. Vamos direto ao ponto. Começamos do sul para o norte, iniciando pela região de Donetsk e seguindo até fecharmos com a informação crucial que vem da região de Sumy. Comecemos então indo direto para o sul de Donetsk, na linha de frente de Velika Novosilka, onde, nas últimas horas, foi reportado um novo movimento do exército russo. De acordo com fontes como Suryak Maps, os russos teriam conseguido entrar na localidade de Vilny Pole. Este movimento chama a atenção porque é uma área onde não se via qualquer movimentação significativa há bastante tempo. Desde que os russos ocuparam Velika Novosilka, houve momentos de maior ou menor intensidade nos combates dessa zona da frente. Em alguns trechos, houve avanços quase diários. Em outros, os combates ficaram praticamente congelados. Agora, novamente, vemos movimentação. O que é reportado é que essa incursão russa em Vilny Pole ocorreu em meio a combates posicionais. Isso significa que não estamos vendo uma ofensiva contínua, mas sim batalhas localizadas, sem grande intensidade, e a partir disso, os russos tentaram ocupar partes da localidade. No entanto, até agora, trata-se de um avanço pontual. A Ucrânia segue resistindo bravamente e mantendo a pressão. Vamos ver nos próximos dias se os russos conseguem manter esse território ou se, como tantas vezes antes, serão expulsos pela firme defesa ucraniana. Seguindo adiante, vamos para o sul de Pokrovsk, onde também houve movimentações. Não são avanços massivos, mas têm relevância tática. Um deles aconteceu ao sudeste de Pokrovsk e outro ao sudoeste. Comecemos com o segundo, onde os russos teriam voltado a entrar na localidade de Uspenivka. Fontes como Radov foram algumas das primeiras a reportar isso. A situação em Uspenivka é curiosa. Os russos capturaram a cidade, a Ucrânia contra-atacou e retomou o controle. Isso já aconteceu várias vezes, com a localidade mudando de mãos pelo menos 4 ou 5 vezes. Agora, aparentemente, está novamente sob controle russo. No entanto, como já vimos, essa situação pode mudar a qualquer momento. A Ucrânia tem demonstrado grande capacidade de contra-ataque e adaptação tática. Mas o avanço mais significativo parece ter ocorrido em Lizivka, mais ao leste. Já comentamos antes que os combates na direção de Pokrovsk estão se intensificando consideravelmente. De fato, cerca de 36% das ações ofensivas russas reportadas pelos ucranianos ocorrem nesta frente. O segundo setor mais ativo teria apenas cerca de 13% das ofensivas. As fontes ucranianas relatam que o exército russo tem utilizado múltiplos ataques com infantaria e até mesmo motocicletas em vários pontos da linha de frente. A região de Lizivka é citada como uma das áreas mais difíceis desse setor. Nas últimas horas, foi reportado que os russos avançaram e capturaram uma parte significativa de Lizivka. Ainda há posições ucranianas ativas na localidade, mas agora, uma parte substancial da cidade está em zona cinzenta, isto é, território disputado. A maior parte da cidade, infelizmente, está sob controle russo neste momento. Isso reflete a dificuldade enfrentada pelas forças ucranianas neste ponto específico. Mas, como sempre, a Ucrânia não se rende. É provável que nas próximas horas novas informações sejam divulgadas sobre este setor,
e a resistência ucraniana certamente buscará reverter a situação. Continuando, vamos agora para o Nordeste, até a localidade de Stupki. Temos falado bastante sobre como a frente em Chasiv Yar tem visto movimentações recentes. Nos últimos vídeos, mencionamos que os russos têm tentado forçar os ucranianos a recuar de posições estratégicas, enquanto a Ucrânia segue lançando contra-ataques corajosos. A localidade de Stupochi, ao sul de Chasiv Yar, já havia sido parcialmente ocupada pelos russos anteriormente, mas eles foram expulsos graças à atuação exemplar do exército ucraniano. A importância de Stupochi está em sua posição geográfica, ao sul de Chasiv Yar. Se os russos capturarem completamente Stupochi, isso lhes permitiria pressionar diretamente outras localidades e, eventualmente, as rotas de suprimento ucranianas. Nas últimas horas, os russos avançaram novamente em Stupochi, embora a maior parte da cidade ainda esteja nas mãos do exército ucraniano. Essa batalha pode ter repercussões importantes na defesa de Chasiv Yar e, por consequência, em toda a região de Donetsk. É mais um ponto de resistência onde os ucranianos seguem lutando com bravura. Seguimos agora para Nove. Esta é uma localidade sobre a qual temos falado bastante. Nos últimos meses, os russos lançaram ofensivas com intensidade variada. No entanto, a cidade de Nove tem sido um verdadeiro bastião de defesa ucraniana, resistindo a repetidos ataques com coragem e determinação. Nas últimas semanas, os russos tentaram avançar pelos flancos de Nove, buscando forçar uma retirada ucraniana. Recentemente, foi reportado que os russos conseguiram capturar parte da entrada sul da cidade e avançaram também pelo norte. Há relatos de ataques mais amplos contra Nove nas últimas horas. Ainda não há confirmação oficial, mas tudo indica que a cidade pode estar sendo parcialmente ocupada. Isso, no entanto, não apaga o fato de que Nove resistiu bravamente por muito tempo. Se os russos conseguirem manter essa posição, será apenas porque a cidade já estava cercada em vários flancos. Mas a linha de defesa ucraniana continua ativa e os próximos dias serão decisivos. As localidades que estão mais para a retaguarda precisarão resistir com a mesma força. Restam 2 pontos da linha de frente que precisamos comentar. O primeiro é a cidade de Kharkiv e o segundo é Sumy. Em Kharkiv, fontes como a Defmon reportam que uma nova localidade caiu sob ocupação russa, a localidade de Doroshivka. Isso ocorreu no contexto da ofensiva russa em direção ao oeste do rio Oskil, da qual falamos muito nos últimos meses. No entanto, durante as últimas semanas, a intensidade dos avanços russos nesta região diminuiu bastante, com exceção de algumas capturas, como a de Kamianka e agora a de Doroshivka, nas últimas horas. Essa movimentação é bastante relevante. Segundo o relatório da Defmon, os russos podem estar tentando retomar a iniciativa nesse setor, visando seguir avançando para o oeste do rio Oskil. Vale lembrar que essa ofensiva na margem ocidental do Oskil tinha como principal objetivo desviar a atenção das forças ucranianas. Essa margem não era uma região previamente fortificada, e o cruzamento russo por lá foi uma surpresa. E mais, os russos conseguiram avançar uma distância considerável. Embora esses avanços tenham perdido velocidade, essa frente ainda tem enorme importância, pois, a qualquer momento, os russos podem tentar reativar a ofensiva, obrigando os ucranianos a reforçar esse setor. No início, os avanços russos ali foram notáveis, com a ocupação de várias localidades. Isso ocorreu devido a uma temporária inferioridade numérica do exército ucraniano, tanto em tropas quanto em drones, segundo fontes ucranianas. Com o tempo, a linha de frente se estabilizou, provavelmente devido ao envio de reforços por parte da Ucrânia. Ainda assim, existe um equilíbrio instável nessa frente. Os russos podem estar tentando romper esse equilíbrio novamente, forçando os ucranianos a mobilizar forças para defender a região e conter os ataques inimigos. E, para encerrar essa análise da linha de contato, vamos à região de Sumy. O exército russo tem avançado em direção à localidade de Lochnia nos últimos tempos. Já vínhamos comentando isso, mas agora, com base em novos relatórios e geolocalizações recentes, foi confirmado um avanço significativo por parte das forças russas. Elas não apenas se aproximaram de Bilovod, como também adentraram essa localidade. O avanço total foi de aproximadamente 25 km². É um avanço expressivo, talvez o maior desde o início dessa ofensiva em Sumy. Esse avanço acontece ao mesmo tempo em que a batalha por Kursk está praticamente encerrada. Há versões que dizem que ainda há combates em curso, mas a maioria aponta para o fim do conflito na região. E surgiram rumores sobre o destino das tropas russas que estavam em Kursk.
Algumas fontes sugerem que essas forças poderiam se mover para Pokrovsk, versão sustentada por fontes ucranianas como a Deep State, enquanto outras autoridades da Ucrânia já haviam comentado anteriormente que essas tropas poderiam ser redirecionadas para Sumy, iniciando uma ofensiva ali. Seja como for, os avanços em Pokrovsk e Sumy são reais, e esse avanço entre Lochnia e Bilovod chama a atenção pela sua profundidade e extensão. Isso tudo nos lembra da importância de acompanhar de perto os acontecimentos em Sumy. E com isso, podemos passar a abordar informações e relatórios que foram divulgados recentemente. Primeiramente, precisamos falar sobre Belarus. Estão previstos os exercícios militares conjuntos denominados Zapad 2025, realizados entre os exércitos russo e bielorrusso. Os exercícios Zapad de 2021 chamaram bastante atenção, pois foram vistos como um prenúncio da invasão russa à Ucrânia. E agora, as declarações do presidente Volodymyr Zelensky nas últimas horas também merecem destaque. Ele sugeriu que os exercícios de Zapad 2025 poderiam estar sendo usados como cobertura para um novo ataque russo. A dúvida é, esse ataque será contra a Ucrânia ou contra países da OTAN, como Lituânia ou Polônia? Na visão de Zelensky, se houver um ataque, é mais provável que ele seja contra a Ucrânia. Mas, ainda assim, a ameaça russa aos países vizinhos permanece, como ele já afirmou em outras ocasiões. Recentemente, por exemplo, ele mencionou que, segundo informações de inteligência, a Rússia estaria se preparando para atacar um país da OTAN em 2026. Essas declarações merecem atenção. Embora pareçam contraditórias, pois em um dia afirma-se que o exército russo está enfraquecido e no outro que pode iniciar uma guerra total contra a OTAN, elas refletem a gravidade do momento. Pessoalmente, acredito que a Rússia não tem capacidade nem interesse de enfrentar uma guerra contra toda a OTAN. A lógica mostra que isso seria um suicídio político e militar, ainda mais considerando que a Rússia está atolada em uma guerra longa e difícil na Ucrânia, onde enfrenta uma resistência heróica e determinada por parte dos ucranianos. A postura da Ucrânia é clara e firme. Enquanto Moscou oscila entre promessas e ameaças, Kiev segue denunciando e resistindo. E, voltando à questão diplomática, vamos falar das negociações entre Rússia e Ucrânia, com a possível mediação dos Estados Unidos. Ainda não se trata exatamente da mediação do conflito, mas, segundo reportagens recentes, Ucrânia e Estados Unidos estão cada vez mais próximos de assinar um tratado de exploração mineral, com investimento dividido meio a meio. A assinatura pode ocorrer ainda hoje, segundo os meios de comunicação. Já ouvimos isso antes, mas agora a quantidade de fontes que confirmam a informação aumenta. No entanto, o ponto mais importante de hoje remete aos rumores que circularam na semana passada em veículos ocidentais. Segundo essas fontes, Vladimir Putin estaria disposto a congelar a frente de batalha, aceitar a linha de contato atual e abrir mão das partes de Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk que ainda não controla. Aqui já havíamos comentado que isso parecia extremamente duvidoso. Desde o início da invasão, Moscou tem reafirmado como objetivo principal o controle total dessas 4 regiões. A Constituição russa e o discurso oficial tratam essas áreas como território russo, sob ocupação parcial ucraniana. Putin não pode simplesmente voltar a Moscou, declarar vitória e aceitar deixar partes dessas regiões sob controle ucraniano. Isso não seria considerado uma vitória para o povo russo. Por isso, quando surgiram os rumores de que Moscou aceitaria um acordo com base nas atuais linhas de controle, muitos analistas, inclusive eu, desconfiaram imediatamente. E o que aconteceu agora? Surgiram novos relatórios, principalmente da Bloomberg, que confirmam que Putin continua irredutível quanto ao status dessas 4 regiões. Segundo essas fontes, qualquer acordo de paz, segundo o Kremlin, deve incluir o controle total russo sobre essas áreas. Do lado ucraniano, a resposta é categórica. A Ucrânia não aceita ceder nenhum território, muito menos reconhecer oficialmente o controle russo, inclusive sobre a Crimeia, que está ocupada desde 2014. Mesmo com a dificuldade quase insuperável de retomar a península, Kiev se recusa a aceitar qualquer tipo de reconhecimento. Isso mostra a importância de manter o princípio da soberania. Se a Crimeia, que já está completamente ocupada, não será reconhecida como russa, imaginem as demais regiões, como Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, onde as capitais regionais estão sob controle ucraniano, e boa parte do território ainda não foi tomada pelos russos. Aceitar um acordo que ceda qualquer parte dessas regiões
está fora de questão para a Ucrânia. E aí reside um dos maiores impasses nas negociações: a exigência russa de controle total dessas 4 regiões e a negativa ucraniana de ceder qualquer centímetro de seu território. Além disso, Kiev exige garantias de segurança robustas, algo que Moscou rejeita terminantemente. Portanto, o que temos é um impasse. As exigências de ambos os lados se chocam frontalmente. As negociações continuam, o tempo passa, mas os principais pontos de atrito permanecem sem solução. E, para agravar a situação, os Estados Unidos já deixaram claro que, se não houver progresso nas próximas semanas, vão se retirar das negociações. Tudo isso parece apontar, infelizmente, para a dificuldade de alcançar um acordo de paz real no curto prazo, especialmente se a Rússia insistir na exigência absurda de controle total dessas regiões. Isso é profundamente lamentável, pois, quanto mais esse conflito se prolonga, mais vidas inocentes são perdidas. Enquanto as negociações seguem travadas, uma outra frente, menos visível, mas igualmente relevante, ganha força nos bastidores: a pressão internacional sobre aliados da Rússia. Nesse sentido, um dos principais focos agora é o Irã. Como se sabe, o Irã tem sido um dos maiores fornecedores de drones para o exército russo. Essas armas vêm sendo amplamente utilizadas para atacar cidades ucranianas, inclusive alvos civis, causando destruição e morte. Pois bem, nas últimas horas, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de sanções econômicas especificamente direcionado contra o programa de drones do Irã. A justificativa é clara: enfraquecer a capacidade de Teherã de fornecer equipamentos militares para Moscou e, com isso, reduzir o poder ofensivo russo na guerra contra a Ucrânia. As sanções atingem empresas e indivíduos envolvidos diretamente na produção e exportação de drones. Além disso, autoridades americanas declararam que estão dialogando com países europeus para que medidas semelhantes sejam adotadas também pela União Europeia. O objetivo é criar um bloqueio coordenado que asfixie economicamente os fornecedores de armamentos que estão alimentando o esforço de guerra russo. Essa é uma estratégia fundamental, pois enfraquece os canais de suprimento que Moscou tem conseguido manter mesmo diante das sanções anteriores. E aqui cabe lembrar um detalhe relevante. Segundo dados divulgados recentemente, cerca de 90% dos drones kamikazes utilizados pela Rússia nos últimos meses foram fabricados no Irã. Esse número mostra o grau de dependência do Kremlin em relação à tecnologia iraniana. Ao mesmo tempo, a Ucrânia segue recebendo apoio militar de seus aliados ocidentais. Embora o fluxo de armamentos ainda enfrente atrasos e dificuldades logísticas, algumas entregas importantes foram confirmadas. Um exemplo é a chegada de novos sistemas de defesa aérea, que ajudarão a conter os ataques russos com mísseis e drones. Aliás, nas últimas semanas, a frequência dos ataques aéreos russos aumentou consideravelmente. Várias cidades ucranianas foram bombardeadas, incluindo a capital, Kiev. A estratégia russa parece clara: enfraquecer a moral da população civil, destruir a infraestrutura energética e pressionar politicamente o governo ucraniano a negociar em condições desfavoráveis. Mas a resposta da Ucrânia tem sido corajosa e eficiente. As forças de defesa aérea conseguiram interceptar a maior parte dos mísseis lançados, salvando muitas vidas. Em alguns casos, mais de 80% dos projéteis foram abatidos antes de atingir seus alvos. Esse tipo de resistência é essencial para manter a coesão interna e demonstrar ao mundo que a Ucrânia continua firme em sua luta pela liberdade e soberania. E é justamente esse espírito que impede a Rússia de alcançar seus objetivos militares e políticos. Por isso, quando vemos notícias sobre possíveis cessar-fogos ou negociações, é importante lembrar que, até agora, Moscou não deu nenhum sinal concreto de estar disposta a respeitar a soberania ucraniana. Pelo contrário, todas as propostas vindas do Kremlin envolvem, de forma direta ou indireta, a aceitação de perdas territoriais por parte da Ucrânia. E isso, como já explicamos, é totalmente inaceitável. No campo político, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem intensificado os contatos diplomáticos com líderes europeus. O objetivo é garantir o apoio contínuo de países como Alemanha, França, Reino Unido e Polônia. Esses países têm papel fundamental no fornecimento de armamentos, ajuda financeira e suporte político. Nas últimas horas, Zelensky conversou com o chanceler da Alemanha e com o presidente da França. Nessas conversas, reforçou a necessidade de acelerar o envio de munições e sistemas de defesa. Também pediu que os países mantenham pressão sobre Moscou, especialmente no Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia continua usando seu poder de veto para bloquear resoluções que condenam a agressão. Outro ponto abordado nas conversas
foi a realização da cúpula de paz prevista para os próximos meses. A ideia dessa cúpula é reunir países aliados da Ucrânia, além de nações neutras, para discutir caminhos viáveis rumo a um cessar-fogo justo e duradouro. O Brasil, por exemplo, foi convidado a participar dessa cúpula, mas ainda não confirmou presença. A participação de países do Sul global é considerada estratégica, pois demonstra que a defesa da soberania ucraniana vai além do eixo Europa-Estados Unidos. E enquanto isso, nas frentes de batalha, a situação continua tensa. Como já vimos, os avanços russos em Sumy e em direção ao rio Oskil exigem resposta rápida das forças ucranianas. Ainda que os progressos do inimigo sejam limitados, qualquer movimentação que rompa o equilíbrio da linha de frente pode gerar consequências perigosas. A Ucrânia tem demonstrado incrível capacidade de adaptação e resiliência. Apesar da desvantagem numérica em algumas regiões, os soldados ucranianos continuam firmes, defendendo cada metro de território. Essa determinação já virou símbolo da resistência mundial contra o autoritarismo. E é por isso que o apoio internacional precisa continuar. O que está em jogo não é apenas a integridade territorial da Ucrânia, mas os princípios fundamentais que sustentam o sistema internacional: soberania, autodeterminação dos povos e respeito ao direito internacional. A comunidade internacional precisa entender que ceder à Rússia, neste momento, significaria abrir um precedente perigoso. Outros países autoritários poderiam se sentir encorajados a seguir o mesmo caminho, promovendo invasões e anexações sob falsas justificativas históricas ou étnicas. Por isso, é fundamental que todos os esforços diplomáticos, econômicos e militares sejam mantidos. A Ucrânia luta não apenas por seu futuro, mas pelo futuro de um mundo baseado em regras, e não na força bruta. Nesse contexto, é importante destacar também o papel da mídia e da informação. A guerra travada na Ucrânia não é apenas uma guerra de tanques e mísseis, é também uma guerra de narrativas. O Kremlin investe pesado em propaganda, tentando distorcer os fatos e culpar o Ocidente pelos próprios crimes cometidos contra a população ucraniana. Por isso, é fundamental que a verdade continue sendo divulgada. Cada denúncia de crime de guerra, cada relato de civis mortos por bombardeios russos, cada cidade ucraniana arrasada pelas tropas invasoras precisa ser mostrada ao mundo. A opinião pública internacional tem um papel crucial na manutenção da pressão contra Moscou. E aqui vale lembrar, a guerra iniciada por Vladimir Putin não foi provocada. A Ucrânia jamais ameaçou a Rússia. O que Putin teme, na verdade, é uma Ucrânia democrática, livre e alinhada com os valores ocidentais. Uma Ucrânia bem-sucedida seria um exemplo perigoso para os próprios cidadãos russos, que vivem sob um regime autoritário e cada vez mais opressor. Portanto, a resistência ucraniana é também uma resistência contra o autoritarismo, a repressão e o desrespeito aos direitos humanos. E é por isso que merece o apoio de todos que acreditam na liberdade. Ao longo desses mais de 2 anos de guerra, a Ucrânia já mostrou ao mundo sua força, sua coragem e sua dignidade. Mesmo diante de perdas imensas, o povo ucraniano continua lutando, reconstruindo, ajudando uns aos outros, resistindo. E essa força inspira nações inteiras. A ofensiva russa, por mais brutal que seja, não tem sido suficiente para destruir esse espírito. A cada tentativa de avanço, a cada novo ataque, a resposta ucraniana deixa claro: este país não se renderá. E para que essa resistência continue, é preciso que os aliados cumpram suas promessas. Armas, munições, ajuda financeira, apoio político, tudo isso é vital. Mas, acima de tudo, é preciso manter o compromisso moral com a justiça. A Ucrânia precisa vencer essa guerra. Não apenas por ela mesma, mas pelo futuro de todos nós, para que nenhuma ditadura se sinta encorajada a repetir o que Putin está tentando fazer, para que as gerações futuras possam viver em um mundo mais seguro, mais justo e mais livre. Enquanto isso, o povo ucraniano segue firme. Em cada cidade bombardeada, em cada abrigo subterrâneo, em cada trincheira gelada, há um povo inteiro dizendo ao mundo: nós não vamos desistir. E essa é a mensagem que precisa ecoar por todo o planeta. A liberdade vale a luta. A democracia vale o sacrifício. E a Ucrânia vale cada esforço. E a soma de todos esses fatores, muito provavelmente, aponta, ou, infelizmente, aponta, que um acordo de paz total está muito distante neste momento. Especialmente se a Rússia continuar intransigente com essa exigência de controlar completamente essas 4 regiões ucranianas, que incluem Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. E isso é profundamente lamentável.
Porque quanto mais tempo esse conflito se arrasta, mais vidas são perdidas, mais famílias são destruídas e mais sofrimento é imposto ao povo ucraniano, que tem demonstrado uma coragem e uma resistência admiráveis frente a uma invasão brutal. Por hoje, isso é tudo. Muito obrigado por assistir. Espero que você tenha uma excelente tarde e nos vemos novamente amanhã. Muito obrigado e até logo.